possessão demoníaca. Quando que o demônio ele pode entrar no corpo e dominar o corpo de uma pessoa? Nós somos constituídos o quê? De corpo, alma e espírito. Mas quem controla o nosso corpo e a nossa alma, que representa as nossas emoções? O nosso cérebro, que direciona o corpo e as emoções, ou seja, o cérebro é o quê? O espírito. Todas as pessoas têm a sua inteligência. Quando nós nascemos, nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, a neuroplasticidade genética, ou seja, já vem um pouquinho, sabe, daquilo que os nossos pais, os nossos antepassados, eles viveram, eles aprenderam, aquilo já vem um pouquinho no nosso cérebro, né? Ou seja, nós já nascemos com uma certa inteligência e ao longo da vida nós vamos aprendendo coisas novas, conhecimentos vão aumentando e através do que nós aprendemos, nós conseguimos distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né? Para que assim, através do nosso cérebro, nós venhamos conseguir fazer nossas escolhas. Ou seja, um bebê tem a possibilidade de um bebezinho ele ter uma possessão demoníaca? Não, claro que não. Mas o diabo pode sim, sabe, incomodar essa criança. Quando a criança nasce, tem dois espíritos brigando pelo cérebro dela, pela mente dela. O espírito de luz, que o único espírito de luz é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, que age juntamente com os anjos. E quem são os anjos? Nós conseguimos dar ordem aos anjos? Não, só Deus. Deus, ele envia os anjos dele para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger. E por outro lado tem Satanás, né, o espírito das trevas, que usa os demônios para poder perturbar, para poder incomodar. Qual que é a função do diabo nesse mundo? Roubar, matar e destruir. A Bíblia fala que não deis lugar ao diabo. Ou seja, um bebezinho, uma criança, ela não pode ter no seu corpo um demônio. Por quê? Ela não tem pecado ainda, ela não sabe escolher entre o certo e o errado. Mas dependendo, né, da herança, infelizmente espiritual, isso também existe. Aquilo que regeu os nossos antepassados, eles vão lutar pela nossa alma. Então pode sim, sabe, um demônio interferir no comportamento de uma criança, assustar. E como que o demônio ele vai entrando? Concessões. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Ou seja, para o diabo entrar, eu preciso dar lugar para ele. E como que uma pessoa dá lugar para o diabo? Fazendo aquilo que agrada a ele, né? Ou seja, mentindo, enganando, roubando, brigando. Todas as pessoas, sem exceção, têm inclinações. O que são essas inclinações? Eu tenho propensão a errar nisso daqui, né? E o diabo, ele vai o quê? Ele vai vendo isso ao longo da vida. Ele vai colocando uma situação aqui, vai colocando outra situação ali. Uma criança, por exemplo, a criança roubou algo do amiguinho, sabe assim? Tipo, como que ela se sentiu em relação àquilo? Aí o diabo viu que ela gostou, vai lá e coloca de novo. Briga, agressividade. Entendeu? Essas situações vão dando lugar para que o diabo entre na vida de uma pessoa. No caso de uma possessão demoníaca, é porque a pessoa ela deu lugar. Ela por si só, né? Ela falou, não, eu quero fazer um pacto com o diabo porque eu quero isso, então eu dou minha alma. Tem pessoas que infelizmente fazem isso, né? Por dinheiro, por poder. Enfim, né? Tem pessoas que fazem isso, ou seja, ela está entregando a alma dela, consequentemente a mente dela, o cérebro dela, o espírito dela, para ser regido pelo diabo. Então ela está dando essa concessão para ele. Mas normalmente essa concessão ela vai acontecendo o quê? Ao longo da vida. Ou seja, cada vez que você faz algo que agrada ao diabo, consequentemente ele vai se aproximando mais da pessoa, ele vai tomando espaço na vida daquela pessoa, até aquela pessoa perder totalmente o controle da vida dela. Uma pessoa endemoniada, uma pessoa totalmente possessa pelo demônio, ela não tem mais controle do corpo, nem da alma e nem do espírito. René Descartes, o filósofo francês, ele já dizia, penso, logo existo. Uma pessoa que ela não pensa por si só, que ela é regida pelo espírito das trevas, ela pensa, mas logo quem existe? O diabo. Ou seja, as atitudes dela refletem aquilo que está na mente dela. Tem um filme, e tem inclusive no YouTube, Nefários. Esse filme, ele retrata muito bem isso, sabe? As concessões, porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa, ou seja, nós já nascemos com a propensão de pecar.
E todas as pessoas, com exceção de Jesus aqui, pecaram. Ou seja, a nossa natureza adâmica, ela nos infelizmente nos dá o quê? Inclinações para errar aqui, errar ali. E aí o que acontece? A nossa mente, ela escolhe ceder aquelas tentações, aquelas inclinações ou não. Ou seja, se você é tentado a fazer algo de errado, saiba que tem um espírito por trás daquilo. Que se você cede, esse espírito ele vai fazendo o quê? Ele vai se aproximando de você. Ele vai tomando espaço na sua vida. E a vontade de Deus é o quê? Nos dar vida e vida eterna, né? Então, ou seja, para que você tenha o Espírito Santo regendo a sua vida, a primeira coisa, você não pode dar espaço para o diabo. O diabo ele entra o quê? Na brecha. Ele só precisa de um espaço, né? Não deis lugar. Agora o Espírito Santo, o que você precisa fazer para tê-lo? Você precisa querer. O demônio não. A própria palavra de Deus já fala. O demônio ele veio o quê? Para roubar. E a primeira coisa que ele quer roubar é a sua vida, a sua alma. Sabe assim, tipo a ocasião faz o ladrão? Exatamente isso. Se você faz uma concessão, você está dando espaço para o ladrão, que é o diabo, entrar na sua vida. Ou seja, não deis lugar ao diabo. E queira com todas as suas forças o Espírito de Deus, o Espírito de luz, regendo a sua vida, regendo o seu cérebro. Porque Deus é o dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Então, se você tiver o Espírito de luz regendo a sua vida, automaticamente você se torna mais forte, mais inteligente e mais sábio do que o Espírito das trevas. Embora a Bíblia fala, né, que os filhos das trevas, eles são mais ágeis do que os filhos da luz, os filhos da luz, eles têm o quê? A proteção de Deus. Então é infinitamente melhor, sabe, você ter a luz, você ter o que? O Espírito Santo regendo a sua vida. Porque os filhos das trevas, eles são mais ágeis. O que significa esse ser mais ágil, né? Significa que o diabo, ele é o primeiro a agir. Que ele é o primeiro a desafiar, que ele é o primeiro a agredir, que ele é o primeiro a fazer as coisas ruins. E a Bíblia nos fala também, por esse motivo, a Bíblia nos orienta ao quê? A sermos prudentes. Ou seja, se você sabe, se você já detectou que tem uma pessoa, sabe, que assim, com inclinações diabólicas, como detectar? É mentira, né? O diabo é o pai da mentira. Ele veio o quê? Para roubar, para matar e destruir. E ele é conhecido como homicida e mentiroso desde o princípio. Se você já detectou essas características em alguém, primeira coisa, haja com prudência. A Bíblia nos ensina o quê? A sermos prudentes, como uma serpente, mas nunca uma serpente, nunca apunhalando ninguém pelas costas, nunca sempre pronto para dar o bote como o diabo. Entendeu? O diabo ele é o quê? Ele é ágil, ele é falso, ele é mentiroso, ele é enganador. Então assim, a Bíblia orienta os filhos da luz, os filhos de Deus, a ser o quê? Prudentes como uma serpente. Ou seja, sempre se proteja, sempre haja com cautela, com cuidado em tudo. Principalmente se você já detectou que aquela pessoa, aquele ambiente tem algo ruim. Entendeu? Temos o que é simples como uma pomba. A pomba ela simboliza o que é o Espírito Santo. Ou seja, aprendei do Senhor Jesus. Ele é manso e humilde. Ou seja, os filhos das trevas, uma das características, eles são o que? Agressivos e orgulhosos. E o Espírito da luz, o Espírito Santo, Jesus, manso e humilde. Essa é a diferença brutal entre a mentira e a verdade, entre a vida e a morte. Entendeu?